Ah, agora sim, pessoal, muitíssima boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Ah, nossa aula de hoje, a parte de saudade, a gente vai continuar com aquilo que a gente estava vindo, trabalhando, que a gente está trabalhando, né? Só que agora a gente vai a gente vai voltar um pouco na parte de segurança, não voltar, mas a partir da segurança a gente vai começar a estabelecer uns pontos por que a gente precisaria, né, ter algum tipo de segurança que acontece em relação à soldagem e segurança, quais são os pontos mais específicos e mais importantes. Está me ouvindo bem, pessoal? Porque assim, hoje eu estou na faculdade, eu estou na unidade hoje, eu não sei se você está me ouvindo bem. Por favor, me sinalizam se vocês estão me ouvindo, se está cortado, se está tranquilo. Oi? Alô? Tranquilo, alto e claro. Beleza. Positivo. Tá, beleza, então vamos lá. Para na parte de saudade, né, a gente precisa conhecer basicamente duas coisas, tá? A gente trabalha com dois elementos muito importantes, certo? Que seria a parte de corrente. E nessa questão do deslocamento eletrônico, a gente gera e um diferencial de temperatura. A partir desse diferencial de temperatura, a gente precisa entender, a gente precisa entender o que poderia acontecer com a gente caso a gente esteja com alguma dificuldade ou apresente algum tipo de acidente, nesse caso, quando a gente estaria fazendo uma soldagem. Então, quais seriam esses pontos que a gente precisa ter, tá? Esses pontos que a gente precisa entender e na questão da segurança, porque quando acontece que temos um deslocamento eletrônico, como vocês bem sabem, não é simplesmente a quantidade de elétrons que estão sendo deslocados, sino também a quantidade, aliás, a intensidade com que esses elétrons estão passando. Então, quando a gente pensa e fala que essa intensidade desse deslocamento eletrônico pode vir e afetar a gente precisa entender quais seriam os efeitos, tá? Os efeitos que esse deslocamento eletrônico poderia fazer, tá? Com a gente. Então, a gente precisa entender esses pontos específicos. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender seria esse deslocamento eletrônico. O segundo ponto seria que a partir desse deslocamento eletrônico, a gente gera um diferencial de temperatura, certo? Gerando um diferencial de temperatura, a gente vai trabalhar com metais ou elementos, tá? Que vão estar aquecidos. E em função desse aquecimento, essa diferença de temperatura, a gente consegue ou conseguiria, dado o fato de um acidente, ter queimaduras muito intensas na parte do corpo que fosse afetada. Então, a gente precisa entender quais que são esses elementos. E além disso, a gente vai estar com uma radiação. Tá? Por que a gente iria ter uma radiação? Precisamente porque o deslocamento eletrônico vai gerar, tá, uma onda luminosa, que essa frequência, essa onda vai afetar os nossos olhos. Tá? Então, aí a gente precisa entender basicamente esses três pontos em função dessa onda que estaria sendo gerada pelo deslocamento eletrônico. Tá? Então, para isso, a gente precisa entender quais seriam esses pontos de segurança. E assim como eu falei aqui para vocês, só estou riscando a tela, vocês estão vendo? Positivo. Beleza. Então, em função desses elementos, tá? Porque seriam os itens de segurança que nós deveríamos ter e por que a gente deveria de ter esses elementos, tá? O primeiro que a gente deveria ter seria um avental, tá? Pode ser um avental ou pode ser simplesmente uma camisa
comprida, tá? E um pouco larga também. Para quê? Para que ela proteja a gente. Mas que elemento seria essa proteção? Seria qualquer elemento? Seria algodão? Seria algum tipo de fibra? Não. Deveria ser de couro, tá? Porque o couro, ele consegue isolar um pouco essa parte da temperatura, tá? E assim, você sabe que quando a gente está, espero que vocês saibam que quando a gente está fazendo pontos de soldadura, a gente vai ter alguns elementos metálicos que vão estar voando, que vão estar saindo desse ponto de soldagem. Então, a partir daí, a gente precisa entender o que iria acontecer com nossos elementos, tá? Nesse caso, o nosso corpo. O que iria acontecer se eu estou vestindo uma blusa de algodão? Será que estaria apto para eu fazer soldagem? Não, porque o algodão, as fibras do algodão, nesse caso, elas podem pegar fogo em função do diferencial de temperatura. Então, para evitar esse tipo de problemas, o que a gente faz? A gente pega uma proteção melhor, que seria, nesse caso, um avental, uma blusa de couro, tá? Seguido, a gente precisaria ter pelo menos umas mangas ou, tá? Ou que essa blusa tenha mangas, tá? De couro para fazer uma proteção dos nossos braços, tá? Então essa parte aqui a gente precisa fazer uma proteção e nada melhor que primeiro ou esse avental ou essa blusa seja tenha umas mangas de proteção, tá? E seguido a isso a gente precisa de umas luvas, tá? E essas luvas também irão isolar um pouco a gente de uma possível descarga eletrônica, ou já seja que a gente faça um polo à terra em função do elemento que a gente esteja tocando. Então é importante a gente tentar se isolar desses elementos. Se isolando desses pontos, a gente pode evitar menos problemas e estar em segurança, tá? Para que assim a gente consiga fazer uma soldagem eficiente. Além de fazer uma soldagem eficiente, proteger o nosso corpo, né? Que é o mais importante. A gente precisa trabalhar com umas botas, tá? Nesse caso, que essas botas, tá? Eles apresentem um material, certo? Uma goma, que apresentem um material, uma borracha, com uma durabilidade diferente. Então, além de uma durabilidade, que ele apresenta uma resistência maior a esse ponto de diferencial de temperatura. Por quê? A gente vai trabalhar numa área que ela vai estar aquecida, tá? Ela vai ter um diferencial de temperatura alto. Por quê? Pelo fato da radiação que a gente está trabalhando. A gente precisa que essas botas apresentem essa resistência mais elevada. E as nossas calças, de preferência também que sejam umas calças de couro, ou de preferência uma calça jeans grossa, tá? E o cano, essa calça que esteja por fora das botas, porque se chega a cair algum tipo de elemento, tá? Por exemplo, a gente está fazendo uma soldagem e do eletrodo que a gente esteja usando sai material voando, ele não vai entrar no nosso pé, tá? Pensem comigo, entra no seu pé, você, para evitar, tá, queimar o pé, você vai reagir, essa reação pode ocasionar algum outro tipo de acidente, tá? Então, por isso é bom a gente ter essas normas ou esses elementos de segurança para conseguir fazer uma soldagem, tá? Primeiro, segura, e segundo, que a gente esteja totalmente focado em fazer um elemento bem feito, tá bom? E a gente finaliza com um elemento de proteção para nossa cara, para nossa cabeça, tá? Algumas pessoas usam um capacete, outras pessoas usam tipo, uma viseira, outras pessoas usam simplesmente uns óculos. Vai depender muito do tipo, tá? Do tipo de soldagem que você faça. De preferência, é usar um capacete que vai cobrir todo o nosso rosto, toda a nossa face. É melhor a gente ter esses elementos para conseguir fazer nosso trabalho bem feito. E aí vem um ponto muito interessante que a gente já vai ver,
que seria essa proteção ocular. Tá? Quando a gente fala em uma proteção ou pensa em uma proteção ocular, a gente estaria pensando em como que esse elemento, tá? Como é que esse elemento vai proteger meus olhos e por quê? Seria ou estaria em função da radiação, tá? Como assim da radiação? Quando você tem esse deslocamento eletrônico, acredito eu que você já tenha visto, acontece um destello ou uma emissão de uma luz, tá? Essa luz, tá? Apresenta umas ondas, que essas ondas podem estar em função ou podem ser umas ondas perto da faixa UV, tá? Como vocês sabem, a luz, ela tem umas frequências, tá? De ondas, e essa frequência pode estar na faixa UV, e por isso pode danificar a nossa parte ocular, tá? Então, por isso é importante a gente trabalhar em segurança em função desses elementos, tá bom? Então, temos esses pontos, tá? Temos esses pontos aí. A parte ocular, ele tem vários filtros, ele tem vários elementos que a gente consegue analisar, que a gente já vai ver, tá? Além disso, temos o deslocamento eletrônico, como eu já falei para vocês, e esse deslocamento eletrônico vai gerar um choque elétrico, que significa ter um choque elétrico, uma descarga elétrica, tá? Como falei, essa descarga elétrica que vai passar pelo seu corpo vai gerar algum tipo de dano, sim, tá? Mas não vai ser simplesmente pela tensão, tá? Como eu falei para vocês, e sim pela intensidade, tá? Qual que é a intensidade dessa descarga, desse diferencial eletrônico que está passando pelo lugar e que você simplesmente fechou o circuito, tá? Simplesmente quando você sente essa descarga, porque você fechou o circuito. O que significa isso? Temos um deslocamento, temos a parte positiva, a parte negativa, você fechou. Quando você fecha, você sente essa descarga elétrica, tá? Então, o que significa isso? A gente vai ter vários efeitos fisiológicos. Uns vão apresentar algum tipo de efeito, até esse ponto a gente já sentiu, já levou choques, e a gente fica nesse formigamento, tá? Isso que significa? Essa intensidade, tá? Que tu mencionou em amperes, tá? Chega a ser até 5 miliamperes, tá? Até 5 miliamperes você sente alguma coisa, você fechou um circuito, você encostou em algum lugar que estava carregado e você sente essa descarga que passa pelo seu corpo e fica bem na ponta dos dedos, às vezes, fica aquela sensação de que alguma coisa, o que está formigando que passou, obviamente sentiu mais carga elétrica, e fica aquele formigamento na ponta dos dedos. Você fala, beleza, levei um choquinho, que às vezes a gente fala, tá? Até aí, fica tranquilo, a gente fala, não, beleza, foi um choque, mas foi de boa. A gente brinca e fala, foi de boa. Entre 5 e 15, você já começa a sentir um formigamento mais intenso. Entre 0 e 15, desculpa, entre 5 e 15, você começa a sentir coisas mais intensas. O que significa sentir coisas mais intensas? Significa que você realmente começa a entrar num range no qual seu corpo talvez não começa, tá, a estar ainda sadio, e você começa a entrar em algum processo no qual seja um espasmo muscular ou seja algum outro elemento que aconteça com seu corpo, tá? Então, é importante a gente saber o que é a intensidade muitas vezes desse deslocamento eletrônico para a gente estar em segurança. Então, em função desse deslocamento eletrônico que eu estou falando para vocês, a gente estaria falando qual é a intensidade, tá, na solda, tá? A gente está trabalhando com equipamento, a intensidade está em torno de 15 amperes. Caraca, estou chutando, tá? 15 amperes é uma intensidade muito grande, significa que você tem que estar numa segurança maior, tá? Você tem que estar totalmente de olho, porque assim, acima de 5, a gente pode ir ao óbito,
tá? Então é importante a gente saber essas medidas ou esses ranges de segurança, porque a soldagem, como já falei para vocês em outras aulas, não é simplesmente ir lá e queimar o eletrodo de qualquer jeito. A gente precisa entender alguns elementos de segurança. É um desses pontos importantes para a gente entender, tá bom? Entre 15 e 50 miliamperes, entre 15 e 50 miliamperes, a gente entra com espasmos musculares, tá? Então, a gente já vê, por exemplo, aqueles aparelhinhos de descarga elétrica. Então, a gente precisa ver, não é simplesmente que estão passando 200 volts, 100 volts, 15 volts, 12 volts, e a intensidade com que esse deslocamento acontece, tá? E aí, entre 50 e 80, a gente já percebe, pela tabela que está aqui, tá? Que a gente começa a apresentar, tá? Algumas disfunções no nosso corpo. Então, é importante a gente tentar preservar e entender esses elementos para quê? Para a gente estar, como já falei para vocês, em segurança em relação a esse ponto, tá? A gente precisa sim analisar o nosso elemento de soldagem. A gente precisa ver que toda a vestimenta esteja acorde em função daquilo que a gente vai fazer e estar bem atentos a não fechar o circuito com o nosso corpo, tá? Porque a partir de 1 miliampere, tá? A gente já começa a ter, a verdade, de 80 miliamperes, tá? 100 miliamperes até a gente chegar a 1 ampere e aí para frente, tá? A gente vai entrar em um processo de fibrilação do ventrículo do coração. Então, a partir daí, a gente vai ao óbito, tá? Então é importante a gente entender esses itens de segurança, tá? Alguma dúvida até aqui? Está claro? Está claro? Está Tranquilamente, tranquilo? professor. Beleza. Então, quando a gente fala e pensa nesse elemento de segurança que eu falei aqui para vocês, que seria a parte dos óculos, tá? Seria a parte dos óculos. A gente precisa entender que essa radiação que está saindo daqui, ela apresenta uma frequência, certo? Na nossa onda. Uma frequência uma frequência, tá? De onda, e é em função dessa frequência, essa onda, que eu espero que vocês saibam, ou lembrem, vocês já sabem sim, que lembrem, tá? Que a gente viu isso lá em ciências materiais, que seria essa frequência da luz, tá? Então, a gente precisa entender em que faixa essa emissão ou essa radiação está, para quê? Para que assim a gente consiga entender qual seria o filtro mais adequado para a gente usar nos nossos óculos, tá? Então, a partir daí a gente entende que a radiação é energia, tá? Fornecida por quê? Pelo arco ou chama que pode ferir os nossos olhos e queimar a pele, tá? Então, em função desse deslocamento eletrônico, a gente tem uma radiação, tá? Às vezes, em função dos gases e tomas que a gente esteja usando, a gente vai ter uma radiação iônica ou ionizante em função dos gases. Então, a gente precisa entender qual que vão ser esses elementos de proteção. Não é simplesmente, já falei para vocês, chegar lá e vamos fazer porque eu sei fazer. Não, é entender todo um contexto, tá? Porque se amanhã vocês são contratados por uma empresa, soldado, enfim, vocês precisam entender que não é simplesmente chegar de chinelo lá e fazer, tá? Ou não chegar de bermuda e regata e você falar, eu vou fazer, tá? E outra, se você chegar de bermuda e regata aqui no laboratório para fazer soldagem, você não vai fazer, tá? Já fique claro também nessa parte aí. Pode estar fazendo um calor infernal, mas não é desse jeito que funciona, beleza? Então, a partir daí, a gente tem alguns eletrodos, alguns itens de soldagem interessantes. A gente vai ver isso com o tempo, tá? Com o passar das nossas aulas, a gente vai entender o eletrodo revestido, o MIC, o MAC, o TIG, tá? E assim por diante a gente vai entender. E a gente, tá?
consegue ver, a partir dessa tabelinha que a gente tem, qual seria, primeiro, a corrente de soldagem, tá? Qual seria essa intensidade? Então, a gente vê, segundo a nossa tabela anterior, a nossa tabelinha anterior, acima, entre 80 miliamperes. 80 miliamperes, tá? E acima de 5 amperes, tá? 5 amperes, o negócio já começa a ficar feio, né? Então, beleza, a gente fala 5 amperes, tudo bem, acredita-se, né, na cabeça de muitas pessoas, que a soldagem não vai trabalhar acima de 5 amperes, certo? Então, a gente vê aqui, na nossa tabelinha, que, por exemplo, para trabalhar com eletrodo revestido, tá? E dependendo do diâmetro do nosso eletrodo, a nossa corrente apresenta uma tendência de alta. O que significa uma tendência de alta? A gente vai a partir um pouco menos de 60 amperes, tá? Até em torno de 550 amperes. Então, se a gente fecha o circuito com essa quantidade, muito provavelmente a gente vai ao óbito, tá bom? Então, essa seria em função de quê? Essa parte seria em função da corrente, tá? E cada uma delas vai apresentar o quê? Uma corrente diferente. Então, a gente precisa, sim, estar protegido em função desses elementos. Qual que é a melhor proteção que a gente pode ter? Cuidado, tá? Cuidado. Então, a gente precisa estar muito atento daquilo que a gente está fazendo, a gente precisa estar muito atento de como a gente está fazendo, a gente precisa estar muito atento às ferramentas que estamos usando, se essas ferramentas estão de acordo com as normas, se essas ferramentas estão não estão apresentando algum tipo de problema, tá? A gente precisa sim estar atento a todos esses elementos, tá? Depois disso, né, a gente começar a ver quais seriam os filtros. Os filtros para quê? Os filtros para a gente usar como proteção ocular, tá? Então, esses filtros, eles já vêm padronizados, tá? Eles já vêm padronizados. Então, a gente vê que a proteção mínima para cada um desses eletrodos, por quê? Porque em função do diâmetro do eletrodo, a gente vai apresentar ou vai ter, tá, uma radiação, uma emissão de luz muito mais forte. Então, a partir daí, a gente precisa um filtro com uma capacidade maior e eles já vêm padronizados com esses números, tá? Com esses números. Então, a gente já sabe que uma coisa é ter aquela proteção mínima, tá? Que a gente simplesmente precisa o mínimo do mínimo para conseguir fazer, ou aquela que vai te dar um pouco mais de conforto, tá? Que significa um pouco mais de conforto, significa que você consegue, tá? Conseguir fazer uma soldagem, tá? Com todas as qualidades e além disso uma qualidade pessoal, uma qualidade sua, tá? Seria o conforto de como você consegue trabalhar, tá? Então temos aquelas partes mínimas e aquelas partes que seriam para um conforto maior, tá? Então a partir de aí a gente já tem e fica com essas questões de segurança, tá? A gente precisa sim entender todos esses pontos de segurança, a gente precisa entender que essa parte não é simplesmente chegar lá e fazer porque eu sei, porque eu trabalho com isso. Não, há todas umas... Bom, se você já trabalha com isso, você sabe que há umas normas que a gente deve seguir, você sabe que há uns elementos que devemos respeitar. Então, uma parte, essa aí é a nossa segurança, tá? Então, fica o convite para que vocês sejam um pouco mais criteriosos em relação a isso, tá? Que sejam umas pessoas mais analíticas
para que vocês, o dia de amanhã, que estejam trabalhando em uma grande empresa, ou mesmo que seja uma oficina, ou mesmo que seja algum elemento menor, vocês consigam ter esses elementos para que vocês consigam analisar se está certo ou não, se vocês estão ou não atingindo as coisas, no mínimo, mínimas, para que vocês consigam desenvolver um trabalho, tá, de alta qualidade. Então é importante e é muito interessante a gente trabalhar e pensar nesses elementos, certo? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Ou está tudo tranquilo? Então tá tranquilo, professor. Beleza. Aí a gente... caiu. Então, a gente tem essa parte de segurança, com essa parte a gente vai fechando esses elementos, assim que a gente vai vendo cada uma dessas operações ou outros elementos, a gente vai puxando, tá? Elementos, por quê? Porque isso aqui é tipo uma engrenagem, a gente precisa ir vendo um elemento para ir encaixando o outro. Então, por isso que a gente vai meio que pulando um pouco as etapas, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente vai conseguir entender todos esses elementos e, além disso, a gente vai conseguir fazer um bom uso de todos esses conhecimentos, tá bom? Então, a gente já tem esses elementos. Agora, da nossa aula passada, a gente teve que, a gente estudou esses elementos aqui. A gente estudou esses conceitos aqui, certo? A gente viu que seria uma zona termicamente afetada, uma zona, tá? Ou uma região de quê? No qual a gente já tem a nosso depósito de metal ou a nossa solda, tá? E a partir daí a gente começa a entender todos esses elementos, tá? A gente tem esses elementos para serem analisados. Então a gente analisou essa parte aqui, a gente estudou, vocês lembram dessa parte aqui? Vocês lembram dessa parte aqui dos nossos elementos? Espera aí, pessoal, que subiu o gato aqui na mesa. Oi, gato. Não. Então, a gente já tem esses elementos e a gente começa a entender, tá? A gente começa a entender como a gente consegue, ou quais seriam essas partes térmicas que acontecem quando a gente faz soldagem, tá? Então, beleza, a gente já tem, a gente estudou esses elementos, a gente entendeu esses elementos e a partir daí a gente já começa a trabalhar com o quê? A gente já começa a trabalhar com a nossa parte, tá? Que seria entender a parte térmica, tá? Mas para entender essa parte térmica, como que acontece, como que esses elementos vão ser desenvolvidos, a gente precisa entender isso aqui, tá? Precisa entender esse diagrama de faces, tá? Então, a gente estudou um pouquinho esse diagrama de faces. Esse diagrama de faces a gente irá entender um pouco melhor quando a gente esteja estudando mais a fundo as questões das zonas que são termicamente ou da nossa região termicamente afetada. Mas até lá, a gente precisa precisa entender passo a passo, momento a momento, como é que isso funciona e como é que isso está acontecendo. Então, vamos lá. Da nossa aula passada, a gente trabalhou um pouquinho, a gente entendeu um pouco essa questão aqui, que seria a gente ter um diferencial de temperatura, tá? A gente está acrescentando, tá, as temperaturas, como é que isso está acontecendo, e em função disso, a gente vai ter as nossas concentrações, tá, do nosso material. Como vocês bem sabem, a gente não trabalha com materiais 100% puros. Como a gente não trabalha com materiais 100% puros, a gente sabe, por exemplo, quando trabalha com aços, quando a gente trabalha com ferros fundidos, entre outros, a gente precisa entender qual seria a concentração de cada um dos elementos que temos aí.
E a partir daí, a gente vai ver que um elemento apresenta uma capacidade de soldagem melhor ou não a outra, tá? Então, por isso que a gente sabe que um material permite uma solda diferente. A partir daí, a partir daí a gente sabe se pode ou não usar um tipo de solda, tá? Então, por isso a gente tem vários tipos de solda. A gente tem diversos diâmetros, por exemplo, nos eletrodos, porque a gente precisa analisar esses elementos. Então, a gente, a partir daí, vai começar a entender que as concentrações, tá? Beleza, se eu levo o meu material a uma temperatura de 300 graus, de 300 graus Celsius, qual que vai ser essa concentração? Como é que esse material vai começar a cristalizar? Qual que vai ser esse diferencial, tá? Será que eu vou começar a resfriar ele com algum óleo? Eu vou resfriar ele a uma taxa diferente? Como é que eu vou começar a fazer esse resfriamento? Por quê? Em função desse resfriamento, a gente vai ter todos esses elementos aqui, que vai ser a zona de recristalização, que vai ser o tamanho de grão, que vocês sabem que a gente já estudou isso lá atrás, como a gente consegue controlar um pouco o crescimento do grão. O que significa isso? Seria na parte da cristalografia, se essa cristalografia vai ou não estar em função daquilo que a gente precisa, tá? Porque se a gente aumenta a nossa taxa de resfriamento, pode ser que a gente diminua o tamanho do grão, pode ser que a gente tenha um material muito mais rígido, ou pode ser que a gente tenha um material muito mais frágil. Então, a gente precisa entender esses elementos, tá bom? Então, a gente precisa entender como essa taxa de resfriamento e como esses aumentos de temperatura vão afetar as minhas concentrações de material, tá? De materiais, nesse caso, seja que a gente esteja trabalhando com algum ferro, por exemplo, fundido, tá? Que a gente sabe que tem uma concentração de carbono maior. Então, a partir daí, a gente precisa saber com que tipo de material estamos trabalhando. Existem, sim, umas equações, umas fórmulas matemáticas que a gente vai trabalhar aqui, sim, para conseguir entender, tá? Então, nossa próxima aula, a gente vai começar a se adentrar nessa parte de metalurgia, tá? Para quê? Para entender como essas concentrações irão afetar as nossas composições ou nossos materiais. Porque se a gente tenta, por exemplo, fazer uma soldagem de um ferro fundido, a gente sabe que precisa ter algum outro elemento específico que a gente vai ver mais para frente, senão essa solda não vai acontecer, tá? Porque não irá acontecer pela parte dos carbonos, tá? Então, a gente precisa saber esses elementos. Porque os carbonos? Aí eu pergunto para vocês, bom, para vocês dois, que o Victor aparentemente saiu, tá? Qual seria esse ponto? Por que eu teria que ver esses elementos em função do carbono? Por quê? Alessandro, Carlos, por quê? Por quê? Alô? Estão aí? Estão aí? Sim, professor. Por que vocês acham que a gente precisaria entender as concentrações para fazer uma solda bem feita? Por que eu preciso saber quanto molibdênio tenho? Porque eu preciso saber quanto ferro eu tenho? Porque eu preciso saber quanta perlita eu tenho? Por quê? O que vocês acham disso? Por que eu preciso saber a quantidade de carbono? Ela dá a liga certa para fazer a solda, senão ela não fica uma solda bem feita e pode ser rompido, dependendo da força aplicada. Sim, senhor. É isso aí. Se a gente tem concentrações elevadas de carbono, então a gente não vai ter
uma liga bem feita, a gente não vai ter uma união, tá? Entre os metais que a gente pretende ou precisa fazer. Então, essa parte vai ficar uma liga mais frágil, tá? Tá? Aí é onde vem aqueles elementos que se fala que a gente teve uma liga ruim, a gente não fez certas a parte da solda, tá? A gente precisa analisar um pouquinho mais os materiais, tá? Então, isso, além de ser experiência, tá? É um pouco de estudar, tá? Não é simplesmente chegar, achar e fazer de qualquer jeito, tá? Temos concentrações e pontos que a gente precisa, que nós precisamos analisar, tá bom? Ficou claro essa parte aí? Então, essa parte a gente, belezinha. Então, a gente analisou esses elementos, tá? E a gente chegou nesse ponto aqui, certo? Que seria entender como, que seria entender esse elemento dos pontos ou dos picos térmicos, tá? Então, a gente sabe que a partir desse ponto térmico maior, tá? A gente vai ter uma diminuição da nossa temperatura. Essa diminuição de temperatura está em função de uma campana de Gauss, tá? Apresenta uma configuração de campana de Gauss, onde a gente vai ter uma distribuição. Vai ser uma distribuição normal? Se a gente está trabalhando com solda, se espera-se que sim, porque vai ser radial, tá? Vai ser um ponto radial. Então, quando a gente analisa um ponto específico, quando a gente analisa um ponto específico, a gente chega a pensar que sim, estaríamos trabalhando com um ponto radial, mesmo que a gente esteja trabalhando com um cordão, tá? Que seja essa parte solda, certo? Essa parte de solda, a qual apresenta uma configuração, tá? Nesse sentido aqui, certo? Então, a gente sim chega a pensar, tá? Que estamos trabalhando num ponto radial e já vou mostrar para vocês por quê. Se a gente pega esses elementos, um ponto, um elemento pontual, um elemento bem pontual aqui, por exemplo, como é que vai ser essa distribuição de calor? Essa distribuição de calor começa a ser radial, tá? Se vocês começam a acompanhar, sim, vai chegar um ponto no qual não vai ser mais radial, vai apresentar uma configuração, tá? Diferente, uma configuração oval. O que significa isso? Significa que sim, temos uma concentração, mas o primeiro ponto e a concentração na primeira parte molecular, ou seja, se a gente está analisando isso, vai ser radial e apresentaria, assim, uma distribuição normal da parte de temperatura, e assim a gente começaria a ter uma distribuição normal para as nossas áreas ou regiões termicamente afetadas, que foi o que a gente conversou bem rápido na nossa aula passada. Então, a gente, a partir daí, precisa entender como e por que isso acontece, tá? Então, a gente viu isso, a gente entendeu isso, e a gente entrou nessa região aqui, que seria nas características das nossas zonas termicamente afetadas, tá? Que vai estar em função de quê? Das nossas taxas de aquecimento, taxa de resfriamento, orientação inicial do grão, tá? Que esses elementos, por que se tornam interessantes? Por que se torna interessante para a gente, para nós engenheiros, tá? Porque se torna interessante esse ponto aqui. Porque se torna interessante o tamanho e a orientação inicial do grão. Porque se torna interessante? Por que vocês acham que se torna interessante? Se a gente começa a analisar esses elementos, a gente vai um pouco lá para trás, a gente vai entender que essa orientação e tamanho de grão, tá, vai permitir que a gente obtenha elementos ou metais, tá, que apresentem uma resistência maior, tá, seja pelo tamanho do grãozinho e orientação dele. Além disso, a gente irá evitar algum tipo de
algum tipo de tensões que sejam formadas pela questão de temperatura, pela orientação e tamanho dos grãos, tá? Então, a gente não iria ter algum tipo de tensão residual, tá? Então, é muito importante a gente entender esses elementos de como é que essa zona afetada, ou essa região afetada, tá? Pode ser diminuída em função desses pontos iniciais aqui, tá? Então, sim, precisamos entender a taxa de aquecimento, sim, precisamos entender essa taxa de resfriamento, sim, muito importante para a gente seria determinar essa parte de tamanho e orientação, porque talvez um material que a gente esteja trabalhando, que seja super resistente, que ele apresente umas propriedades mecânicas interessantes, a gente poderia mudar todas essas propriedades simplesmente por ter feito uma solda de um jeito errado, entre aspas, tá? Por quê? Porque a gente iria mudar a parte dos tamanhos dos grãos, tá? Então, a partir daí, a gente irá afetar, irá modificar molecularmente todo esse elemento e a gente iria ter, ou a gente iria afetar as nossas propriedades mecânicas, tá? E essa parte da composição química do metal, a composição química do metal, é interessante por quê? Porque a partir daqui, tá? A gente consegue entender o nosso diagrama de fases. E entendendo o nosso diagrama de fases, a gente vai saber como seria essa taxa de resfriamento, tá? Como seria esse elemento, se a gente vai ou não, tá? Se a gente vai ou não fazer algum tipo de processo após a solda. Então, sim, precisamos entender todos esses elementos, precisamente para quê? Para que assim a gente faça esse, esse tipo de solda, tá? E aí a gente vai entender, por exemplo, se vamos atingir uma temperatura determinada, tá? E com um material específico, tá? A gente com essa taxa de resfriamento, a gente conseguiria ter basicamente uma concentração 1, uma concentração 2, uma concentração 3 do nosso metal, tá? Então é importante sim a gente entender esses elementos, tá? Essas seriam as características de uma região, né, termicamente afetada, e a gente também ainda precisa entender quais seriam as consequências, tá? Como foi dito, como já foi explicado aqui para vocês, tá? Seria um valor da dureza, seriam mudanças nas propriedades mecânicas do meu material e uma mudança do tamanho de grão, tá? Que esse tamanho de grão vai estar diretamente ligado aqui a essa parte aqui. E se a gente muda esse tamanho de grão, tá? A gente vai mudar grandemente as nossas propriedades mecânicas. Então, as nossas propriedades mecânicas vão estar, sim, afetadas em função desses elementos. Então, sim, a gente precisa dar atenção a esses pontos aí, tá bom? E porque a gente precisa entender os diagramas de faces, basicamente por isso aqui, tá? Quando a gente tem uma mudança de faces, tá? A gente conseguiria entrar em elementos metaestáveis, tá? O que seria um elemento metaestável? O que vocês acham que seria um elemento metaestável? É um elemento que para ele conseguir se apresentar ou estar, ele precisa de umas condições específicas, tá? E às vezes a gente não tem essas propriedades específicas normalmente, e o meu material não vai apresentar não vai apresentar aquelas propriedades que a gente quer para o funcionamento ou seja o desenvolvimento de um projeto específico, tá? Então precisamos sim entender todos esses elementos e como simplesmente um diferencial de tempo quando a gente está fazendo uma solda pode fazer tanta diferença, pode ser tanto para grão, pode ser tanto para mudança de faces, tá? E além disso, iria afetar
tá? Em função, ou estaria afetada em função da nossa taxa de resfriamento. Então, sim, é interessante a gente entender esses elementos. Sim, é importante a gente conseguir visualizar esses elementos quando a gente está trabalhando. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Não, professor, tranquilo. Beleza. Então, beleza. Aí a gente entra num ponto muito mais interessante. A gente consegue entender que precisamos, tá? Precisamos entender como é que a gente vai fazer essa solda. Beleza. A gente consegue entender que precisamos ter umas concentrações ideais para conseguir atingir um metal específico. Beleza? Precisamos de um eletrodo específico. Sim, tá? Precisamos que o meu material apresente mais características? Sim. Temos todos os elementos de segurança? Sim. Ok. Como é que a gente vai soldar? Como é que a gente vai fazer? Vou fazendo de qualquer jeito? Vou fazendo de qualquer, como eu quiser? Simplesmente chegou lá e falaram para a gente assim: ah, pega essas duas peças e solda elas. É assim? Tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, existe uma simbologia, tá? Em função de uma norma AWS, tá? Uma norma AWS. Essa norma AWS já está lá no AVA para vocês. Por favor, verifiquem e leiam, tá? Por favor, verifiquem e leiam essa norma AWS, tá? Por quê? Porque vai ser muito importante para a gente, vai ser extremamente importante para a gente entender um pouco melhor essa simbologia. Ela está lá assim no AVA, já coloquei para vocês lá o PDF. Então, por favor, depois vocês entram lá, verificam e dêem uma estudada, tá? É muito importante e é muito provável, tá? Que dessa parte eu tire algumas questões para a gente fazer algum tipo de lista. Então, está dito aqui, está no vídeo, tá? Então, espero que vocês tenham assistido o vídeo para vocês conseguirem pegar isso e depois não falem que não foi passado, tá bom? Então, para a gente fazer essa simbologia, a gente precisa, ou eles têm uns critérios que a gente precisa entender. Então, a gente tem uma linha horizontal de referência, tá? Uma linha horizontal de referência, que significa ter uma linha horizontal de referência. Que significa isso? Significa basicamente que temos essa linha aqui. Temos essa linha aí. A partir daí, a gente vai ter uns elementos que precisam ser estudados, de que jeito é feita essa linha, que significa o que temos para cima, que significa o que temos para baixo. Então, assim como temos uma simbologia para a gente fazer soldagem, a gente também tem uma simbologia do eletrodo. Que tipo de eletrodo a gente vai usar? Isso está no livro, tá? Também para vocês derem uma lida lá. Depois a gente vai tocar essa parte aqui, mas dê uma lida lá, está no livro único de vocês que está lá no AVA, tá? Então é interessante que a gente faça um estudo, ou pelo menos uma análise bem rápida desses elementos, tá? Então vamos ter dois lados, um lado oposto, tá? Da seta, denominado lado oposto da seta, e um lado da seta, tá? Onde temos a nossa setinha, está nessa região aqui. O que significa isso? A partir daí a gente vai entender uma simbologia, a partir daí a gente vai entender como a gente vai soldar. Mas isso eu vou encontrar no metal, isso eu vou encontrar onde? Isso vai estar no seu projeto, tá? Quando você pega, você ou a gente, engenheiros, nós engenheiros, a gente tem tudo no papel, tá? A gente parte do papel. A gente vai lá, monta o projeto, a gente fala, a gente vai fazer uma solda de arco com um eletrodo X, Y, e a gente vai fazer esse tipo de solda, tá? Não é simplesmente chegar e falar, beleza, vamos fazer, não, tá? Então, a gente vai montar o projeto, a gente vai fazer e a gente consegue determinar, tá? Beleza, mas o que significa isso? Como é que eu vou fazer isso tudo, tá? Então, a gente tem vários pontos para serem analisados, que são colocados simplesmente
numa linha, numa seta, e a gente, um pouquinho mais para frente, logo menos nos próximos slides, a gente vai ver esses elementos. Então, elementos muito importantes, dimensão da solda, tá? Dimensão da solda, seja que ela esteja no chanfro, seja chanfro, elementos que a gente já viu na nossa aula passada, a gente vai retomar aqui um pouco para que vocês entendam essa parte de simbologia, tá? Então, a gente precisa entender esses elementos. Dimensão da solda não é simplesmente colocar lá o meu eletrodo e começar a fazer, não, tá? A gente precisa entender qual seria a quantidade de eletrodo que a gente vai usar, qual seria a quantidade de depósito de metal que a gente vai deixar na nossa solda, para assim a gente saber se vamos ter um material com umas características X, Y ou Z. Então, sim, a gente precisa entender e levar à risca esses elementos quando a gente está trabalhando. Uma coisa é a gente trabalhar em casa, uma solda X da vida. Outra coisa é quando você está numa indústria. Outra coisa é quando você presta um serviço. Outra coisa é quando você faz as coisas para valerem, tá? Então, uma coisa, a gente está aqui na faculdade a gente vai errar bastante. E eu pretendo e quero que vocês façam esses elementos um pouco diferentes para que a gente consiga entender por que se deve ou não fazer alguns elementos, tá? Então é interessante a gente fazer isso, porque aqui, como vocês bem sabem, as pessoas que já acompanharam de outras aulas, sabem que eu prefiro sim explicar isso para vocês, e que se a gente vai errar, a gente erre na sala de aula, porque lá fora os erros são muito mais complexos e caros, por assim falar, tá? Então, se a gente precisa entender todos esses elementos, a parte do ângulo chanfro, a parte da simbologia do contorno, como é que vai ficar a nossa solda, tá? Então, a gente sim vai entender um pouquinho isso. Então, esses basicamente são os itens muito mais importantes, tá? Que seria o símbolo básico da solda, onde que ele está, em que lado que ele está, tá? E qual que será o símbolo de acabamento, se ele vai ficar côncavo, convexo, como que ele vai ficar, se vai ser, se ele vai ficar num chanfro de XYZ, tá? A gente precisa entender esses elementos, tá? E os ângulos também. Então, sim, a gente vê que sempre vamos ter uns elementos, tá? Na nossa vida, que serão os ângulos, que estão sempre presentes em todas as nossas disciplinas, todos os nossos cálculos, tá? Então, sim, a gente sempre vai precisar deles. Então, essa parte a gente irá começar a analisar, beleza? Então, aí a gente começa a entrar, tá? Isso foi simplesmente o tipo de juntas, tá? O tipo de juntas que a gente usa. Ah, legal, a gente já viu isso na nossa aula passada, sim. Eu não vou repetir aqui, é simplesmente para a gente entender essa parte de simbologia. Por que essa parte de simbologia? Porque a partir daqui, galera, a partir dos chanfros, tá? A partir dos chanfros, a gente começa a entender que eles têm os elementos para serem colocados nos nossos projetos na parte da simbologia, ok? Ah, legal. E aí, como é que a gente faz? Então, a gente começa a ter esse tipo de elementos aqui, tá? Então, veja bem. O que significa isso? A gente teve... Preste bastante atenção a esses elementos aqui, por favor. No nosso slide aqui passado, tá? A gente vê que temos uma linha horizontal, tá? Temos uma simbologia e a partir daí várias coisas são apresentadas, tá? Então, o que significa isso? Temos aqui, nesse caso, nesse primeiro caso aqui, tá? Temos que, basicamente, dois elementos que eles foram unidos. Por quê? Por que elemento eles foram unidos, tá? Foi uma solda, só que aqui, tá? Ele me fala que foi um chanfro em I, tá? Foi um chanfro em I, tá? Ok, o que significa isso? A gente tinha as duas peças de metal,
nessa região aqui, tá? Tinha uma separação e foi feito simplesmente uma solda delas, tá? Mudou um pouco, o formato mudou, mas pela simbologia era para ser em I, ok? Agora veja esse mesmo elemento que foi soldado embaixo. A simbologia mudou. Essa simbologia aqui agora me fala que ela foi em V. Ah, ok. O que significa isso? Eu tenho um V aqui. Opa. Eu tenho um V azul. Não, vermelho. Eu tenho um V nessa região aqui, tá? O que significa isso? O que significa isso? Que meu material apresentou, tá, esse tipo de contorno, ou seja, nessa região aqui há um ângulo, tá? Há um ângulo, tá? O meu material apresentou ou teve um processo, tá, para formar um ângulo para assim a gente fazer a solda do meu elemento. Então, sim, é importante a gente entender que essas simbologias vão permitir que a gente faça uma solda específica. Por quê? Porque o projeto assim solicita, porque desse jeito a gente vê que o diferencial ou não vamos ter umas tensões residuais maiores, porque desse jeito a gente consegue soldar mais 3, 4, 5, 7 peças para frente, porque desse jeito a gente consegue mudar algum tipo de característica. Então não é simplesmente eu quero fazer desse jeito, pronto, acabou. Não. Há todo um contexto que a gente precisa analisar. Agora vamos analisar e analisem aqui comigo essa solda. Nessa solda aqui a gente basicamente vai ter o quê? Vamos ter simplesmente um bloco totalmente certo, um bloco totalmente retangular, enquanto que aqui vamos ter um outro bloco, só que ele apresenta, tá, um ângulo. Então veja aqui comigo que a gente já tem um ângulo aqui diferente, tá? Um ângulo diferente. Qual que é o ângulo? Não sei, pode ser 45, pode ser 60, pode ser 30, tá? Vai depender muito do seu projeto, mais uma vez. Então veja aqui comigo, tá? Que sim, existe uma simbologia que colocar no papel para a gente conseguir fazer esses elementos, tá? E assim por diante, a gente começa a analisar todos esses elementos e temos esses elementos que são um pouco mais simples que a gente consegue analisar e temos uns mais complexos, entre aspas, tá? O que significa isso? O que significa esse elemento aqui? Ai, cadê? O que significa esse elemento aqui? A gente tem ou um x, tá? Inteiro, tá? A gente teria um x inteiro, tá? Ou a gente se analisa o nosso material por separado, a gente vai ver que teríamos basicamente, se a gente divide ele na metade, a gente vai ter basicamente 2 Vs que estão sendo colocados aqui, certo? Então é interessante sim a gente analisar. E, por exemplo, nesse outro aqui, o que a gente teria? A gente teria basicamente um bloco, tá? Que também é conhecido como K, tá? Teríamos basicamente esse bloco aqui, vamos ter esse outro bloco aqui, que ele já tem algum tipo de processo de usinagem, tá? No qual apresenta essa ponta desse jeito. Significa que isso aqui é solda, sim ou não? Isso aqui é solda. Opa, divertão. Isso aqui é solda, tá? Então, a gente precisa, assim, analisar esses elementos para ver como é que a gente consegue fazer esse tipo de soldas. Tá claro até aqui? Alguma dúvida? Está tranquilo? Alô?
Tá tranquilo? Estão aí? Estão de boa? Sim, professor. Beleza. Então tá, então a gente começa a analisar esse tipo de elementos. Veja que sim, é importante a gente entender, é importante é, é importante que a gente consiga ver e entender esses elementos para que assim quando a gente pega o projeto e o projeto esteja nas nossas mãos, a gente saiba que tipo de soldagem ou que tipo de elemento a gente vai fazer, tá? Agora, por exemplo, chega uma peça X da vida na sua mão, fala para você solda, o que que você vai fazer? Você vai soldar. Mas de que jeito que você vai fazer? Como é que você vai fazer essa solda? Será que vai ser uma solda com umas peças em I? Você vai que o chanfro esteja em I? Ou você vai fazer uma solda com um chanfro meio V? Ou vai ser K? Vai ser U? Tá? Como é que vai ser? Tá? Não é simplesmente chegar e fazer e acabou. Não, tá? Não. A gente precisa entender todos esses elementos, todos esses contextos, tá bom? Então, é interessante a gente entender esses elementos e aqui a gente tem mais uns elementos para serem analisados, tá? Então, aí a gente tem esses blocos, a gente tem mais uns elementos para a gente conseguir entender, tá? O meio U, duplo U, J, tá? Duplo J, K. Então, a gente precisa, tá? Simplesmente dar uma lida e entender, tá? Como é que isso está acontecendo. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa simbologia? Está tranquilo? Está de boa? Tranquilo, professor. Beleza. Então, a partir daí, a gente fala, não, então beleza, certo? Chegaram nas peças, vamos soldar, porque está tudo bem, ok. E aí te fala, tá ok, mas se você vê, analise aqui comigo só esta imagem aqui, essa imagem aqui que é um pouco mais clara. Se vocês veem, prestem atenção aqui a slide, tá? A gente tem um bloco, certo? Esse bloco aqui. Deixa eu fazer um pouco mais, menos, aqui, o bloco aqui, certo? Eu te pergunto, esse bloco, ele vai até onde? Ele vai até aqui, onde tem a solda, ou ele vai até aqui, que eu tenho uma sombra? Então, onde vocês acham que ele vai? Ele vai até a sombra, tá? Opa, o que significa isso? Ele vem aqui, até a sombra. Eita, o que significa isso? O que vocês acham que pode significar isso? O que significa? O que significa essa região aqui? O que significa essa região aqui? Deixa eu passar aqui no vermelhão. O que significa essa região aqui? O que vocês acham que será essa região aqui? É a Essa região solda. solda. Isso aqui é a solda, ou é a parte de penetração da solda, tá? Além de ser uma parte de penetração da solda, vai ser uma área, uma região termicamente afetada, ok? Então, esses elementos são interessantes a gente entender por quê? Porque quando a gente faz isso, tá? A gente vai entrar nisso aqui, tá? Vai entrar nisso aqui. Você vai ter um elemento que é desejado, tá? Que seria desejado no projeto a partir de uma simbologia. Mas será que você consegue atingir isso? Então, você precisa analisar esses elementos a partir dessa simbologia, tá? Então, a partir dessa simbologia, beleza, a gente conseguiu entender que precisamos ter
um material, umas peças que apresentem uma usinagem específica, que apresentem umas características específicas, e a partir daí eu faço a minha usinagem, seja com chanfros em I, em K, em X, em U, em J, em K, tá? Em V, meio V, e assim por diante, tá? Basicamente você até que analisa e faz em função daquilo. Às vezes até as peças elas já vêm falando o formato para vocês, tá? Então, a partir daí a gente vê como seria essa parte desses gráficos, tá? E aí a gente tem, por exemplo, soldar em todo contorno, que seria um ponto específico, beleza? Onde que eu vou soldar? Ah, solda todo contorno. Ah, ok. Soldar no campo, ok. Fusão no reverso. Ah, ok. Contorno, como é que vai ser o contorno da nossa solda? Ele vai ser plano? Ele vai ser convexo? Ele vai ser côncavo? Como é que ele vai ser? Certo? Então, beleza. A gente já começa a analisar, beleza. Vamos ter esses pontos. Eu vou ter uma solda X. Essa solda X vai ser côncava. Ok. Quando tem uma solda já totalmente especificada para o material, eu já sei qual que vai ser o meu material ou o meu produto final. A partir daí, de você ter esses produtos na sua cabeça, no seu plano, qual que vai ser esse produto final, você chega e fala, beleza. Ele vai falar assim para vocês. O Alessandro, é o seguinte, essas são as peças, esse é o projeto e esse é o que eu quero. Beleza? Então, boa sorte. Então, no projeto, tem que vir várias coisas. Ó, veja aqui comigo. O que significa essa simbologia aqui? Então, temos as duas peças, certo? Temos as nossas duas pecinhas aqui. Elas precisam ser soldadas, certo? E aqui a gente já tem no desenho. A solda vai estar onde? Onde vai estar a solda? A própria setinha está falando. Ah, na junta das duas peças. Ok, legal. Certo? Como é que eu vou soldar elas? Então, na nossa solda desejada, aqui a gente já começa a analisar. Opa, ele fala que a minha primeira peça, ela vai estar no bloco inteiro, certo? Ok. Então, qual que vai ser meu bloco inteiro? Esse aqui. Sim ou não? Ok, legal. E ele já me fala que a segunda tem que estar em meio V. Ok, meio V. Então, eu vou ter meio V aqui, certo? Eu vou ter meio V aqui. O que significa isso? Eu tenho que fazer uma usinagem na minha peça aqui, porque isso aqui vai ser a minha outra peça. Ou a simbologia está me falando que eu preciso fazer uma usinagem da peça, porque isso aqui, toda essa região aqui, vai ser solda. Sim ou não? Ah, ok. Legal. A partir daí, a gente já tem essa solda, certo? Então, a gente já vai fazer a nossa solda e, além disso, vamos ter qual que vai ser a altura ou desnível da minha peça. Quando a gente faz uma solda, uma soldagem, a peça não vai ficar perfeitamente nas dimensões que a gente tem aí, tá? Então, ela vai ter uma tolerância. Qual que vai ser essa tolerância? Qual que vai ser essa margem de trabalho? Também é colocado no projeto. Nesse caso, é um 16avo, tá? Que seria a minha margem de trabalho. Então, eu tenho essa margem de trabalho e a partir daí eu consigo, tá, estimar o que se quer e como que a gente vai trabalhar. A partir da simbologia, tá, temos o projeto, temos esses elementos, temos um fator de tolerância, qual que vai ser esse fator de tolerância, qual que vai ser essa medida de tolerância, tá? Temos a nossa simbologia, foi passar a colocar no projeto, temos uma solda que é desejada, como é que a gente vai atingir essa solda? A gente faz, certo? E temos as medidas específicas para a gente conseguir fazer isso. Sim ou não? Ficou claro ou não?
Sim, professor. Beleza. A partir daí a gente tem outros elementos para a gente analisar. Vamos ter de novo, vamos ter aqui elementos para serem analisados, certo? Então temos duas peças para serem soldadas. Estão aqui as minhas duas pecinhas. Temos a nossa simbologia, onde que vai ser a solda. Então a gente tem essa região de solda, tá? Então, vamos ter a nossa região de solda. Como é que vai acontecer, qual que é a distância e qual que seria a tolerância que a gente vai ter. Então vejam aqui comigo que ele já passa para a gente, aqui já está em letras, porque fique um pouco mais claro a gente conseguir entender como é que iria ser essa parte, certo? Então temos mais uma que a gente consegue analisar. Acho que tem mais um exemplo aqui. Vejam mais um exemplo, tá bom? Vejam mais um exemplo, como é que a gente vai fazer a nossa solda das duas peças, nesse caso aqui. Vamos ter que, como é que a gente vai colocar essa solda e como é que a gente consegue fazer. Então, temos toda uma simbologia. Não é simplesmente, como eu já falei para vocês, N vezes, não é simplesmente ir lá e fazer de qualquer jeito. Há um projeto para a gente fazer, há um projeto para a gente respeitar, há um projeto para a gente seguir, tá? Então, em função desses elementos, a gente precisa conhecer essa parte de simbologia, todos esses pontos que a gente precisa começar a analisar, certo? Então, ficou claro essa parte aqui? Tá tranquilo essa parte? Como é que a gente vai fazer essa parte de fusão? Vai ser fusão no reverso, fusão no topo? Como que a gente vai fazer? Vai ser côncavo, plano, convexo, tá? Então, a gente precisa, sim, ir nos adequando a que não é simplesmente como a gente acha, e sim, como está escrito no projeto, porque vocês, um dia, amanhã, vocês vão trabalhar bastante com isso, e vocês vão usar bastante tempo, seja para montar todo um projeto, toda uma estrutura, e vocês precisam que ela seja, entre aspas, perfeita. Quando vocês fazem isso, vocês precisam que tudo esteja do melhor jeito possível, porque você é um engenheiro encarregado. Você é aquele engenheiro que está assinando os documentos. Você é aquele engenheiro que falaram para você, o engenheiro é com você. Tá? Vocês têm que dar o melhor, vocês têm que fazer e vocês vão ficar atrás. E muito mais, por exemplo, se vocês estiverem na parte de qualidade. Tá? Quando vocês estão nessa parte de qualidade, vocês precisam, sim, absorver, além de absorver, exigir e cobrar essa parte das outras pessoas. Chamem-se operários, chamem-se colegas, chamem-se outros engenheiros, enfim, as pessoas que forem, que vocês estiverem trabalhando. Então, sim, vocês vão passar tempos inteiros, noites inteiras, tá? Montando todo um projeto, toda uma estrutura, enfim, para simplesmente falar que para ter no mínimo ou no máximo um 16 e a pessoa te deixa 2 polegadas. O que você vai fazer? O que você vai fazer se sua tolerância é de um 16º e a pessoa te deixa 2 polegadas, por exemplo, nessa região aqui? Você acha que vai prestar para você? De repente, até pela parte de resistência vai. Mas de repente essa peça não vai se encaixar numa outra. Tá? De repente você fala, ah, beleza, não, deu certo? Deu. É a resistência boa? É boa. Ela encaixa? Encaixa. Beleza. Mas você precisa produzir 10.000 peças desse jeito. Qual seria o consumo de solda que você iria ter a mais? Qual seria o consumo de energia que você iria ter a mais? Então, vocês precisam analisar esses elementos. Não é simplesmente, deixa aí, 2 polegadas, não tem problema. Agora, pensa comigo, um 16º a 2 polegadas é muita coisa, né? É muita coisa, é muito material. Então, pelo amor de Deus. Eu estou simplesmente exagerando para a gente conseguir entender o conceito, que não é simplesmente é pouco, professor, deixa, não tem problema. Não, não é assim que funciona. Lá fora, a gente não simplesmente está atrás de um numerinho, a gente está atrás de todo um processo de qualidade, tá bom? Então, sim,
Se você fala em 16 sal e a pessoa te deixa meia polegada, deixa uma polegada, é muito material, é muita coisa. E agora extrapola isso para 10 mil unidades, 100 mil unidades, 1 milhão de unidades dessa peça. Qual que vai ser o consumo de material? Qual que vai ser o consumo de energia? Qual que vai ser o consumo de tempo? Ah, você consegue produzir 10 mil em 3 dias. Beleza, com um 16 avos. Agora extrapola isso, 15 vezes mais. Qual que vai ser seu consumo de tempo? Certo? Então, a gente precisa, sim, analisar esses elementos, tá bom? Então, sim, a simbologia é interessante, não simplesmente interessante, é importante para saber por onde você vai fazer sua solda, por onde você vai começar, qual que vai ser a sua raiz, qual que vai ser o consumo, qual que vai ser sua zona afetada, ou seja, a sua região termicamente afetada, e a partir daí a gente começa a analisar todos esses pontos, certo? Então temos essa parte de simbologia, e essa parte de simbologia, além de tudo, é interessante porque, como eu expliquei lá no começo, a gente consegue analisar as nossas zonas termicamente afetadas ou a nossa região termicamente afetada. O que significa isso? Significa que a gente consegue entender qual que vai ser o meu material que foi fundido, qual que vai ser o depósito de material e, além disso, qual seria essa região que está sendo afetada, qual seria esse tópico ou esse ponto que estaria sendo afetado, tá? Então, vai chegar um ponto no qual a gente vai ter uma mesma temperatura, que seria uma parte isoterma, tá? Então, nessa parte isotérmica do meu material, beleza, a partir de um ponto específico, eu vou ter o quê? O meu material termicamente afetado. Então, veja aqui comigo, por exemplo, temos um material com um chanfro em I, tá? Que seria esse elemento aqui. Então, a gente consegue delimitar, a gente consegue entender qual seria a minha zona que está termicamente afetada, certo? Então, vejam aqui comigo, tá? E ele vai apresentar uma fração radial, como eu falei para vocês, em função de como ele está sendo soldado, tá? Então, veja, por exemplo, aqui, quando tenho dois elementos, dois blocos que vão ser soldados, mas esse bloco ou essa solda, tá, vai ser por uma das juntas dele, tá, uma das arestas dessa região. Que significa, vamos ter um ponto no qual vamos ter uma soldadura, vamos ter o nosso elemento de fundição, o elemento que foi fundido, que seria esse material, e vamos ter a nossa região, tá, que está sendo afetada, que ela está no formato radial, tá? Então veja que basicamente todas elas apresentam um formato radial, tá? Então vamos ter esse elemento aqui, vamos ter esse outro elemento aqui, vamos ter esse outro elemento aqui, e assim por diante, a gente consegue ter essas configurações radiais, tá? E a gente consegue entrar nas nossas zonas termicamente ou regiões termicamente afetadas, tá bom? Então, sim, a gente precisa entender isso. Sim, essa simbologia permite a gente entender todos esses pontos. E sim, você consegue fazer um estudo aprimorado. Você consegue fazer um estudo bem melhor do seu material, da sua estrutura ou do seu projeto como um todo, tá? E essa imagem aqui que a gente já trabalhou lá em cima é de novo para a gente entender, tá? Que vamos ter uma distribuição basicamente radial que respeita muito uma campana de Gauss, que seria uma distribuição normal de Gauss, tá? Vocês já viram isso em cálculo 1, acho que foi, cálculo 1, vocês já viram isso, a distribuição normal da campana de Gauss, onde vamos ter basicamente um ponto no qual temos o nosso material, certo? Que ele foi fundido, ou o nosso material depositado, e como as nossas regiões termicamente afetadas
elas vão estar presentes, tá? De forma radial. Por que radial? O que está à direita está à esquerda do meu material. E assim por diante, eu vou ter, tá? O meu material termicamente afetado, eu vou ter meu material com umas configurações, tá? Cristalográficas diferentes e em função daquilo que a gente esteja trabalhando, tá? Seja por distribuição diferente de grãos, seja porque a gente, em função dessa temperatura, criou alguma distorção nos grãos e gerou umas tensões residuais e a gente tem ou precisa fazer algum tipo de tratamento pós-solda, tá? Para quê? Para diminuir, ser um tratamento térmico nesse caso, para tentar diminuir essas tensões residuais, certo? Ficou claro até aqui? Pessoal? Alessandro? Carlos? Ficou claro até aqui? Positivo, ok. Bom, pessoal, assim a gente deixa, tá? Essa parte de simbologia, tá? Essa parte de simbologia a gente vai deixar aí. E de exercício para casa, tá? Por favor, por favor, por favor, temos esse exercício aqui. Esse vídeo, assim que já ficar disponível, já coloco lá no Ava para vocês. Então, temos mais um exercício aqui para vocês entregarem. Não sei se Carlos ou Alessandro conseguem tirar um print aqui e mandar lá no grupo no WhatsApp, que seria interessante, tá? Se não, eu espero que vocês vejam esse vídeo e vejam que temos um exercício que seria o resumo dos principais defeitos encontrados na soldagem ou nas soldas, tá? Basicamente, a gente vai ter trincas, basicamente a gente vai ter uns outros elementos que eu gostaria muito que vocês conseguissem pegar e ler, tá? Leiam bastante. Oi. Mas esse resumo é para fazer do conteúdo que o senhor passou agora ou pode tirar aleatório Não, aleatório. Ah, tá. Beleza. Defeitos encontrados na solda, porque a gente nem tocou esse tema, tá? Por favor, não procurem só Wikipedia, tá? Peguem algum artigo, peguem alguns livros. Há livros muito interessantes, tá? Dessa parte de soldagem. Então, seria interessante que vocês façam isso. Se vocês quiserem, já tira print e manda lá no grupo de WhatsApp. Se não, assim que terminar a nossa aula e já estiver disponível, eu posto lá, beleza? Pessoal, alguma dúvida do que a gente tocou até aqui? É para entregar junto com aquele resumo. Não, o resumo é para daqui a 15 dias, semana que vem, não é? Dia 16, certo? Esse aqui vai ficar para o dia 23, tá bom? A cada 15 dias a gente vai entregar um trabalho, beleza? Dia 23, esse aí, professor? Esse aqui é para o dia 23, é isso. Porque dia 16 você tem que entregar o resumo do artigo. Dia 23, que seria daqui a 15 dias, você se entrega esse resumo desses defeitos encontrados na solda, tá? Porque semana que vem a gente vai começar a entrar na parte da metalurgia, que seria na questão de solda de materiais ferrosos e não ferrosos, tá? A gente precisa entender um pouquinho diagrama de fases e tudo mais. Então, como isso demanda um pouquinho mais de tempo, e depois a gente vai começar a entrar nos cálculos, então eu gostaria muito que essa parte mais teórica a gente toque de um jeito diferente, tá? Porque a parte de cálculo se torna um pouquinho mais interessante para a gente, tá bom? Beleza? Combinado então? Tá ok, professor. Dia 23, marcado já. Beleza. Belezinha. Por favor, manda lá no grupo se puder, beleza? Beleza, vou mandar já lá no grupo. Tá certo. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigado. Muita boa noite para vocês. E qualquer coisa de inconvenientes, problemas, por favor, me sinalizam, tá bom? Muita boa noite para vocês.
Obrigado. Ok, professor. Boa noite. Obrigado.